boa tarde. A angústia dos brasileiros que não sabem quando vão receber a segunda dose da Coronavac. As novas remessas permitiram a retomada desta etapa da vacinação no Rio e em Fortaleza. Mas no interior de Mato Grosso, a aplicação da segunda dose está parada desde quarta-feira da semana passada. Mesmo com atraso, a orientação dos médicos é tomar a dose de reforço. Uma reportagem especial mostra o esforço dos profissionais da saúde que travam uma batalha contra a Covid nos hospitais e também dentro de casa. E ainda, a Suécia vai doar 1 milhão de doses de vacina para o consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde. E a OMS pede que outros países repitam o gesto. Os Estados Unidos registram o menor número de casos de Covid num só dia desde setembro do ano passado. Com várias exigências, o Reino Unido faz um show para testar os grandes eventos em tempos de pandemia. Aqui no Brasil, a Associação dos Povos Indígenas recorre à Justiça contra o inquérito que investiga a líder indígena Sônia Guajajara. Ela e outro líder são investigados por suposta divulgação de informações falsas contra o governo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, é transferido para a UTI depois de se afastar do cargo para tratar um câncer. E a Câmara do Rio começa a analisar o pedido de cassação do vereador Jairinho, investigado pela morte do menino Henrique, hoje completaria 5 anos. O Jornal Hoje está começando. Maio começou e deixou para trás o mês mais letal da pandemia aqui no Brasil. 82.401 brasileiros perderam a vida só no mês de abril. Na linha de frente do combate à Covid, profissionais da saúde conviveram com falta de leitos e de medicamentos e não pararam de trabalhar, nem mesmo quando a vítima era um parente ou um amigo. Você vai ver na reportagem especial de Edgar Rocha e Verusca Donato. Não estou questionando a vontade de Deus, mas eu tinha esperança. Tinha esperança porque tínhamos muitos projetos. Eu pensei que não era a hora, mas eu não sou quem para decidir. Sabe, eu perdi 5 pessoas. Daqui, colegas de trabalho, próximas do dia a dia, assim, do dia a dia, de convivência no dia a dia. E para mim foi muito difícil, né? Olhar para ele diversas vezes e falar: pai, calma, a gente vai sair, vai dar certo. Se eu começar a ficar triste, eu vou perder o meu equilíbrio, eu vou deixar de cuidar das pessoas direito e eu tenho que focar no tratamento dele. Então, naquele momento, eu escolhi ser médica. E eu fui, até o fim. Como médico infectologista, eu acho que eu fiz absolutamente tudo o que a gente poderia fazer para que isso não tivesse esse desfecho. Na possibilidade da morte, a dor nos põe de joelhos. Foi entubado e eu estava de plantão em outro hospital. A foto da médica Gabriela Souza mostra o momento em que o colega Jorge Salcedo, também médico, se dobra no leito do irmão na UTI, como se pudesse impedir que a vida dele fosse embora. Meu irmão praticamente já estava morto. Saturando 22, caí de joelho. Comecei a orar a Deus, a suplicar. E naquele momento, e o milagre aconteceu. Meu irmão voltou. Quantos anos ele tinha, doutor? Ele tinha acabado de cumprir 30 anos. Anders nasceu no Peru. Era o caçula da família que veio morar em São Paulo. Ele e a mãe foram contaminados pelo coronavírus. Ela sobreviveu. Anders morreu 1 semana depois que a foto foi tirada. Todos os dias, de madrugada, de manhã, de tarde, eu aparecia nessa UTI, conversava com ele como se ele estivesse e falava. Ele dizia: vamos, que temos muita coisa para fazer, tus sobrinhos te esperam, minha mãe te espera. Que você pensa, né? Por que o meu pai, né? Por que não o meu pai? Aos 71 anos, seu Davi amava a fazenda e ficava igual criança, brincando com os netos. Foram 30 longos dias de muito sofrimento, desde que o pai da Maria Luísa soube que estava com a Covid.
mas foram aí muitos dias ao lado dele, vivendo toda essa angústia, né, que o Covid traz. Muitos colegas, amigos, né, nos falam assim: Maria Luísa, agora é o momento de você ser filha, né? Agora é o momento de você se afastar disso, nós vamos cuidar. Mas eu vou estar mentindo se eu falar que eu consegui fazer essa dissociação entre eu filha e eu médica, né? Realmente, o nosso cérebro não desliga, né, do que você poderia estar fazendo, o que você não fez. Então, foram momentos de muita angústia. E eu lembro bem, assim, de estar aqui sentada, né, nesse mesmo lugar, entrar no computador e falar: deixa eu já olhar o resultado do meu pai. Cláudia mal teve tempo de lidar com a surpresa do exame. A doença piorou rápido e seu Vitor, de 75 anos, foi para a UTI. Foi a própria filha que entubou o pai. Eu estava lá, estava de plantão na UTI, e eles tendo certeza que ele ia melhorar. Então, assim, eu só vi que meu pai não ia voltar nos últimos dias, assim, bem ali entre o Natal e o Ano Novo, assim, que eu vi que realmente ele estava se preparando para partir. Foram 30 dias de angústia. Então, no dia 1º, eu fiquei lá sentada, ao lado dele. Quando as palavras somem, a dor pede silêncio. Essa é uma coisa que, quando começou, que eu pedi a ele para ficar guardado, meu irmão ele não nasceu aqui, ele nasceu na Palestina. Todo mundo faz planos, né? A vida da gente é o plano para o dia seguinte. E a gente estava combinando de irmos juntos fazer uma viagem, eu com ele. Quer parar um pouco? Se você quiser, estiver emocionada, a gente para. Mas não tem importância. Não deu tempo. Jamal Suleiman trabalha num dos principais hospitais do país que tratam doenças infecto-contagiosas, o Instituto Emílio Ribas. O médico é referência não só no Brasil, mas também no exterior no atendimento à Covid. Jamal conta que não teve tempo de se despedir do irmão. Zacaria, que morava em Campo Grande, precisou ser tratado numa cadeira enquanto esperava por um leito. 48 horas na cadeira. Aí ele foi para a UTI. Minha cunhada já estava numa situação crítica. Em 2 semanas, o médico perdeu o irmão e a cunhada, Sônia. Ele foi sepultado na terça. Minha cunhada morreu 48 horas antes dele. Ela morreu sem saber que ele tinha sido internado e ele morreu sem saber que ela tinha morrido. Você está se alimentando bem? Sim, tô conseguindo, né, das orientações, né? Alimentação normal. Todos os dias, a Cleide liga para o Edson. Foram dias difíceis para ela e o irmão, internado com Covid no Instituto Emílio Ribas, onde a Cleide trabalha como enfermeira. Você passa, sabe, entre a vida e a morte. É uma coisa muito tênue. A Cleide se entristece quando lembra dos amigos do trabalho que não resistiram à Covid. Em momentos como esse, ela passa por uma prova de fé. Você vai se tornando aos poucos, sabe, vai vindo uma força do teu. Você fala: meu Deus, de onde vem essa força? De onde vem? De onde vem essa força de você vir todo dia trabalhar, ativa, esperta, você não sabe o que vai chegar para você, mas o que chegar você cuida. Mas de onde vem? Deus. Cleide, Maria Luísa, Cláudia, Jamal, Jorge, enfrentaram o luto para conversar com a gente. Acreditam que suas dores podem salvar vidas. A gente fala que nós médicos e da área da saúde, a gente ainda não teve tempo de chorar pelos nossos mortos, porque a gente continua trabalhando todos os dias ininterruptamente. Eu acho que a gente fez o que a ciência tem para fazer
dentro daquilo que eu sei fazer, eu acho que eu fiz tudo para os dois. Eu espero que isso, sinceramente, acabe. Que muitos enfermeiros, muitos médicos estão cansados. Estão não só cansados fisicamente, estão cansados emocionalmente. E o meu pai, minutos antes dele ir para o CPI, ele me falou uma coisa que vai ficar gravado na minha mente por toda a minha vida. Ele falou: minha filha, nós realmente não somos melhores que ninguém. O coronavírus, ele vem para nos desnudar mesmo, né? E mostrar para nós que sim, nós somos todos iguais e que todas as nossas ações, né, têm reflexo na vida de outras pessoas, né? Nossa solidariedade aqui para os profissionais da saúde, representados aqui na reportagem pela Cleide, Maria Luísa, a Cláudia, o Jamal e o Jorge. São heróis todos, médicos, enfermeiros, maquistas, quem trabalha com maca, né? Falando de CPI agora, senadores se preparam para o primeiro dia de depoimento na CPI da Covid amanhã. Vou chamar aqui a Flávia Alvarenga, que traz para a gente os detalhes amanhã, né, com a presença do ex-ministro Mandetta, que será o primeiro, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Amanhã é o primeiro dia de depoimentos e serão 2 e devem durar o dia inteiro. Primeiro vai ser o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta pela manhã e à tarde o depoimento do ex-ministro da Saúde, Nelson Tais. Todos esses depoimentos desta semana são convocações para testemunhas, portanto, testemunhas estão proibidas de mentir. O relator, o senador Renan Calheiros, do MDB, tem prioridade em fazer as perguntas e a ideia é que essas perguntas na CPI sigam a linha do tempo. Os senadores vão perguntar, por exemplo, para o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta o que foi feito durante o tempo em que ele ficou à frente da pasta. Como foram as compras de insumos, de máscaras, quais eram as recomendações médicas. E o mesmo vai ocorrer com os outros ex-ministros. Claro, sempre dentro do contexto do tempo em que eles ficaram cumprindo o cargo de ministro à frente da pasta. Eles serão questionados, por exemplo, sobre as ações que deram certo, aquilo que não deu certo, quais eram as normas, as recomendações, as notas técnicas do Ministério da Saúde, normas internas e também o que vinha do Palácio do Planalto. Quarta-feira será a vez do ex-ministro Eduardo Pazuello. Ele foi o ministro que mais tempo ficou no Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E entre os requerimentos que ainda não foram apreciados, entre os mais importantes tem a convocação do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, e também pedidos de convocação de governadores, por exemplo, dos governadores do Nordeste, pedido esse feito por senadores governistas. Ficou acordado que a apreciação desses requerimentos ficou para a semana que vem, mas nada impede que amanhã um senador faça um novo pedido. Os senadores de oposição e senadores independentes também estão reunindo dentro dessa CPI um material com falas, manifestações e atitudes do presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, a defesa de remédios sem eficácia, provocando aglomeração ou não usando máscara. Esse material vai ser usado durante o trabalho da CPI da Covid. Maju, amanhã vai ser um grande dia aqui no Senado com o início dessa CPI, né? Dia quente, é isso, Flávio? Você volta aqui para atualizar a gente. Obrigada, bom trabalho por aí. E no Distrito Federal, motoristas e cobradores de ônibus fizeram uma paralisação para pedir vacinas. Nenhum ônibus saiu das garagens hoje e as paradas ficaram cheias logo no início da manhã. Foram longos congestionamentos no trânsito e os vagões de metrô ficaram lotados. Além da paralisação de motoristas e cobradores de ônibus, os metroviários estão em greve há 2 semanas por causa do corte do auxílio alimentação. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal propôs vacinar agora os rodoviários com comorbidade e acima de 55 anos, mas a proposta não foi aceita. A paralisação vai durar 24 horas. A Secretaria de Transporte e Mobilidade disse que o Distrito Federal segue as orientações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Em São Paulo, funcionários de uma empresa de ônibus também pararam. Esse protesto provocou aglomeração no terminal e dentro dos ônibus na zona sul da cidade. O sindicato da categoria disse que os motoristas e cobradores são contra a escala de trabalho imposta pela empresa, que prevê aí uma longa pausa na jornada diária. A Prefeitura de São Paulo disse que não foi informada previamente da paralisação e, quando soube, acionou o plano de emergência para atender aos passageiros. Funcionários e a empresa fizeram um acordo ainda durante a manhã e a greve acabou pouco antes das 8 horas. Vamos agora à evolução da pandemia aqui no Brasil. Segundo os dados divulgados no boletim de 8 da noite de ontem pelo consórcio de veículos de imprensa, 1.210 pessoas morreram de Covid em 24 horas e agora são 407.775 os mortos desde o começo da pandemia. Vejamos agora o número de casos em 24 horas. Temos aí 28.493 casos em 24 horas e o total de diagnósticos no Brasil, 14.753.983 infectados. São, em média, 59.224 novos casos por dia nos últimos 7 dias. Houve uma queda aqui de 9% em relação a 2 semanas atrás, o que indica estabilidade. E as mortes são, em média, 2.000 mortes, 407, 16% a menos do que há 2 semanas. Isso aqui indica redução, mas lembrando ainda uma redução aqui, olha, num patamar que é bem alto. Agora, a situação dos estados no nosso mapa. Em vermelho, temos apenas Pernambuco, que está com alta na média de mortes, 31% de aumento. 12 estados estão em estabilidade e aparecem em amarelo no nosso mapa. Em azul, com queda na média móvel de mortes, são 13 estados. E o Distrito Federal. As maiores reduções foram registradas em Rondônia, com uma redução aí de 51%, e lá no Amapá, com 43% de queda. E em todo o mundo foram registrados mais casos de Covid nas 2 últimas semanas do que nos primeiros 6 meses de pandemia, segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Tedros Adhanom disse que a Índia e o Brasil respondem sozinhos por mais da metade dos casos confirmados na semana passada em todo o planeta. O diretor-geral da OMS alertou que o que acontece nesses 2 países pode ocorrer em outros lugares se as medidas de saúde pública, como o distanciamento social e o uso correto da máscara, não forem seguidas. Tedros disse também que o consórcio de vacinas, o COVAX, já despachou 50 milhões de doses para 121 países, mas enfrenta ainda sérias dificuldades de fornecimento. E pediu a liderança dos países ricos para resolver esse problema. Vamos para os Estados Unidos, que tem notícia boa vinda de lá. Eles registraram o menor número de casos de Covid em 24 horas desde setembro do ano passado. Eu chamo aqui no nosso telão Ismar Madeira, que tem mais detalhes, com toda a felicidade, esse sorrisão, que eu concordo com esse sorriso por essa notícia aí. Conta mais, Ismar, boa tarde. Boa tarde, Maju, para você e para todos. Olha que boa notícia mesmo, né? A média móvel mostra queda de 27% no número diário de novos casos, de 7% no de hospitalizações e de 8% no de mortes em relação a 2 semanas atrás. Mais de 56% dos adultos já receberam pelo menos uma dose da vacina aqui nos Estados Unidos. 40% já foram totalmente vacinados. Com isso, 80 mil funcionários públicos aqui da cidade de Nova York voltam a trabalhar nos escritórios a partir de hoje. O prefeito Bill de Blasio disse que, segundo especialistas em saúde, é seguro voltar à atividade presencial e que os escritórios devem seguir o bom exemplo da reabertura das escolas, com uso de máscaras, medição de temperatura, distanciamento e testagem dos funcionários. Na Califórnia, os parques da Disney, que estavam fechados há 13 meses, reabriram no fim de semana com restrições. No início do ano, faltavam leitos de UTI para atender aos pacientes com Covid lá no estado e agora a taxa de infecção por Covid é a mais baixa do país. Os Estados Unidos estão de olho nos índices econômicos que devem ser divulgados nesta semana, mostrando a retomada da economia depois do avanço da vacinação e confirmando a criação de mais de 970 mil vagas de emprego em abril, Maju.
Quase 1 milhão. Obrigada, viu, Ismar? Aproveita aí essa onda boa, que continue assim. Até mais. Olha, a França começou a aliviar também algumas medidas do terceiro lockdown no país, que começou no fim de março. As crianças, a partir de 11 anos, puderam voltar às aulas presenciais. As salas de aula para alunos mais velhos, de 15 a 18 anos, podem ter só metade da capacidade. As aulas dos pequeninos, menores de 10 anos, não pararam durante o lockdown. A partir de hoje, também os franceses podem viajar dentro do país, dentro da França. Durante o bloqueio, só era permitido se afastar até um raio de 10 quilômetros de casa. A partir do dia 19, o governo francês pretende aliviar mais medidas, como o toque de recolher às 7 da noite. Os museus do Vaticano reabriram depois de semanas fechados por medidas de contenção da pandemia. Os ingressos só puderam ser comprados pelo computador e as visitas têm horário marcado. Os visitantes passaram por medição de temperatura, são orientados a manter o distanciamento e devem usar máscara durante toda a visita, mesmo em áreas ao ar livre, como os jardins do Vaticano. Os museus do Vaticano fecharam no dia 15 de março por causa do agravamento da situação lá na Itália e em outros lugares do mundo. E mais de 5 mil pessoas participaram de um festival de música em Liverpool neste fim de semana. A Inglaterra é um dos países que tentam retomar as atividades culturais, avaliando a segurança através de alguns testes, como este aí. Vou chamar aqui o Rodrigo Carvalho no nosso telão para contar um pouco mais sobre esse festival. Você participou, Rodrigo? Chegou aí a curtir, a participar desse teste ou só viu de longe? Salve! Salve, Maju. Boa tarde para você, todo mundo que assiste a JH. Participei não, Maju. Adoraria ter participado, um furdunço, mas não foi o caso. Ainda não. Trago notícias. Sei que aí no Brasil esse ainda é um sonho muito distante, né? Mas olha isso, gente. 5 mil pessoas curtindo um show, aproveitando, amigos e amigas ali se divertindo. Ninguém precisava usar máscara nem ficar a 2 metros do outro. Essa iniciativa do governo segue uma regra fundamental. Todas essas pessoas tiveram que apresentar teste negativo de Covid no mesmo dia ou no dia anterior. No final dessa semana, vão ter que fazer mais um teste. Aí o governo vai usar os dados para entender o efeito de multidões em ambientes assim controlados na disseminação do vírus e chegar a algumas conclusões. Dá para liberar isso no país todo? Para quantas pessoas no máximo? Vamos esperar agora o resultado desse e de outros testes que estão sendo feitos aqui na Inglaterra. A Espanha está fazendo isso também. Mas lá, mesmo nesses eventos teste, o uso de máscara tem sido obrigatório. Foi assim nessa boate, na cidade de Girona, e em Barcelona, num show para 5 mil pessoas. Desse teste aí em Barcelona, a gente já tem o resultado. Os pesquisadores não encontraram nenhum sinal de níveis mais altos de infecção entre as pessoas que foram ao show. 14 dias depois do evento, só 6 se infectaram, proporcionalmente uma incidência menor do que a observada na população em geral. E outra, dessas 6 que testaram positivo, já se sabe que 4 foram infectadas em outro lugar, não no evento. Outros países aqui da Europa, gente, como a Holanda, também estão fazendo testes assim. Como eu venho falando, aqui está dando para sonhar. Aqui no Reino Unido, por exemplo, depois de 3 meses de lockdown nacional, um inverno difícil por aqui, e agora já com 65% da população adulta vacinada, os números de infecções e de mortes despencaram, Maju. Então, mais uma notícia boa que eu trago daqui. E no mais, que saudade de um furdunço, de uma bagunça, de um showzinho, né, Maju? Nem me fala, por aqui no Brasil sonho só na padaria, por enquanto mesmo, porque tá difícil, tá longe. Mas aproveita aí esse mini furdunço que você já tem por aí. Obrigada. E olha, ainda hoje o atraso na segunda dose da Coronavac necessária para completar a imunização contra a Covid. A Câmara do Rio começa a analisar o pedido de cassação do vereador Jairinho, investigado pela morte do menino Henri. E a seguir, a articulação dos povos indígenas do Brasil recorre à justiça contra o inquérito que investiga a líder indígena Sônia Guajajara. E depois de se afastar do cargo para tratar um câncer, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, é transferido para a UTI. Voltamos já já. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, está na UTI. Ele já estava internado para continuar o tratamento contra o câncer, mas aí piorou. O Filipe Mancuso conversa conosco agora e diz o que a equipe médica já informou sobre essa internação. Filipe, boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bruno Covas pediu hoje, licença do cargo de prefeito pelos próximos 30 dias. Ele havia sido internado ontem no Hospital Sírio-Libanês para continuar o tratamento com sessões de quimioterapia e imunoterapia, mas pelo menos num primeiro momento esse tratamento vai ter que ser adiado. Isso porque os médicos descobriram um sangramento perto de um dos tumores e agora estão analisando se não há outros. Ontem, Bruno Covas disse que pediria licença para se dedicar de maneira integral ao tratamento. Ele luta contra o câncer desde 2019. A doença começou no sistema digestivo, se espalhou pelo corpo e chegou aos ossos. Bruno Covas é prefeito da capital paulista desde 2018. Foi reeleito para o cargo no ano passado. O vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, é o prefeito em exercício, o prefeito interino, e já está despachando normalmente com os secretários. Maju? A gente deseja rápida recuperação para ele, né, Filipe? Obrigada pelas informações, bom trabalho por aí. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil recorreu à Justiça para arquivar o inquérito que investiga a líder indígena Sônia Guajajara. A Sônia foi intimada a prestar depoimento à Polícia Federal a pedido da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Ela e outro líder indígena são investigados por suposta divulgação de informações falsas contra o governo. O pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, é para o trancamento do inquérito policial contra a líder indígena Sônia Guajajara, que, de acordo com a APIB, está sofrendo constrangimento ilegal pela PF. A ação lembra que a FUNAI pediu a abertura de inquérito, tomando como base a série de vídeos Agora é a Vez do Maracá, que denuncia as dificuldades dos indígenas brasileiros no enfrentamento da pandemia. E, segundo a FUNAI, estaria imputando ao governo federal a prática de genocídio, disseminando fake news, calúnia contra o governo federal e a prática de crime de estelionato. Os advogados da APIB afirmam que a peça não guarda qualquer relação com os tipos penais invocados, bem como de indícios mínimos capazes de deflagrar uma investigação penal. A acusação de estelionato é em função de dinheiro arrecadado pela APIB na internet para compra de alimentos, remédios e material de higiene para as aldeias. A defesa da entidade nega que haja elementos que caracterizem estelionato e dolo nessas campanhas e afirma que esse mecanismo é uma recorrente medida de emergência utilizada pela APIB. A FUNAI acusa a instituição e Sônia Guajajara de difundirem informações falsas, manipulando dados sobre contágio e mortes de indígenas pela Covid-19. A defesa da APIB explica que a metodologia usada pela instituição é diferente da Secretaria de Saúde Indígena. A secretaria, ligada ao Ministério da Saúde, não leva em conta os indígenas que vivem em contexto urbano, por exemplo. Os advogados da líder indígena alegam que Sônia Guajajara está sendo cerceada em sua liberdade de expressão e defendem que, se o inquérito não for suspenso, o resultado será uma denúncia inepta e a manutenção do constrangimento imposto à paciente, a Sônia Guajajara, de forma injusta e incabível. Para Sônia Guajajara, o que o governo está fazendo é uma perseguição. É, no mínimo, inaceitável que essa denúncia venha da FUNAI, esse órgão, né, que sempre teve esse papel de proteger os povos, né, e promover direitos. É uma perseguição política, não temos dúvida que é uma perseguição política ao movimento que está se opondo a essas, né, ações ou omissão do governo federal. A Polícia Federal abriu inquérito também a pedido da FUNAI contra outro líder indígena, Almir Suruí, que fez campanha para arrecadar dinheiro para a compra de cestas básicas e itens de limpeza para populações indígenas, agora nesse período da pandemia. As acusações contra ele e Sônia Guajajara são praticamente as mesmas. Os dois já foram intimados a prestar depoimento à Polícia Federal, mas ainda não tem data marcada. Em nota, a FUNAI disse que não comenta fatos em apuração para não atrapalhar a investigação policial, mas afirmou que, abre aspas, trabalha com estrita obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, não compactuando com qualquer postura supostamente ilícita, uma vez que sua função é defender o interesse público. Fecha aspas.
E pelo terceiro ano seguido, o número de roubos de cargas caiu aqui no país, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. No ano passado foram registrados aqui pouco mais de 14 mil casos de roubos de cargas no Brasil. Isso representa um recuo de 23% na comparação com o ano de 2019. De acordo com a associação, a queda está relacionada ao trabalho da polícia e aos investimentos feitos por transportadoras em tecnologia e gerenciamento de risco. A associação não viu relação entre a pandemia e a queda nos roubos. A região com o maior número de registros foi a região Sudeste, com 8 em cada 10 ocorrências de roubo de cargas no ano passado. E os prejuízos ao setor ultrapassaram aqui R$1 bilhão em 2020. Uma chacina deixou 4 mortos e outros 4 baleados hoje de madrugada em Mesquita, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu em frente a um bar no bairro Jacutinga. Os criminosos passaram em um carro e atiraram com pistolas e fuzis. As vítimas tinham de 29 a 58 anos. As outras 4 pessoas feridas foram levadas para hospitais da região. A Polícia do Rio está investigando o caso. E até hoje o Brasil não tem um controle centralizado das armas registradas de forma legal, das roubadas e as apreendidas. Os sistemas da Polícia Federal e do Exército não são totalmente integrados. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal Hoje, a situação se agrava porque hoje as pessoas têm mais facilidades, para ter acesso às armas de forma legal. É o que você vai ver agora na reportagem da Angélica Castro, do Robson Serântula, da Renata Matarazzo e do César Galvão. O cão policial foi chamado para farejar uma furadeira industrial em cima de um caminhão. Quando ele parou e bateu o focinho, avisava que havia algo escondido. A máquina foi desmontada na sede do DENARC, o Departamento Estadual de Narcóticos. Na parte de cima, havia 137 tabletes de maconha. Num outro compartimento, 27 pistolas escondidas no meio do óleo. Eram contrabandeadas da Croácia, da Turquia e algumas nacionais. A máquina era um disfarce e a polícia agora investiga se o tráfico de armas usa os mesmos meios do tráfico de drogas. Nós estamos se aprofundando mais nessa investigação, porque especificamente nesse caso essa máquina tinha destino à cidade do Rio de Janeiro. A gente acredita que nessa quadrilha que a gente está chegando aí, que já tem alguns indivíduos, tenha essa relação mais próxima do tráfico, está aproveitando para levar as armas também. Além do tráfico, o roubo de armas legalizadas ajuda a abastecer o crime. E as empresas de segurança são alvos. Em março deste ano, ladrões aproveitaram que não havia seguranças e que esta porta já estava quebrada para entrar pelos fundos desta transportadora em Cajamar, na Grande São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança do depósito mostram que um dos bandidos foi direto à pilha de caixas, onde estavam as armas. A câmera parou de funcionar quando o segundo homem apareceu no canto. Eles levaram 67 pistolas e revólveres novos e bastante munição. Este delegado tenta recuperar o arsenal. A partir do momento que uma arma daquela cair em alguma ocorrência, se ela não teve a sua numeração suprimida, vai ser feito a pesquisa nos sistemas policiais e a gente vai ficar sabendo. O problema é que na maioria das vezes que essas armas são roubadas, a numeração é raspada, justamente para dificultar a identificação. Desde 2017, os prédios da Justiça não ficam com as armas envolvidas em crimes. Essa guarda passou para as polícias. Só no ano passado, 2 delegacias de São Paulo também foram atacadas. Em Guaratinguetá, no interior do estado, e outra na zona sul da capital paulista. As armas ficam guardadas em cofres, com senhas. Este revólver percorreu quase 500 quilômetros de forma ilegal. Foi roubado de uma empresa de segurança de Sorocaba, interior do estado, em 2015. E apreendido 4 anos depois em Presidente Prudente. O Brasil tem cerca de 3 mil empresas de segurança privada e que usam armas. Mas nem todas mantêm o seu arsenal seguro. Em 2019, uma quadrilha invadiu esta empresa em Jundiaí durante o dia. Entrou com o carro e levou 64 armas. Em abril do ano passado, bandidos entraram nesta casa, sede de uma empresa de segurança, fechada por falência depois que o dono morreu. Eles roubaram 46 armas.
37 revólveres, 6 pistolas e 3 espingardas. Um ano depois, a pedido do Ministério Público, o inquérito foi arquivado, mesmo sem nenhuma arma ter sido recuperada. A investigação de armas ilegais esbarra na falta de um controle nacional e atualizado. O que a gente percebe, sobretudo nos 2 últimos anos, é que há uma fragilização das estruturas de controle de armas no país, né? Então, com a facilidade do acesso, a possibilidade do cidadão adquirir armas com mais facilidade, há um aumento de armas legais. No momento em que há mais armas em circulação, a gente fragiliza a estrutura de controle. Enquanto a gente deveria, se a opção do país é por aumentar o número de armas em circulação, a opção deveria ser melhorar as estruturas de controle. Cada estado faz o seu próprio controle. Em São Paulo, o ritmo das apreensões foi diminuindo ao longo dos últimos 5 anos. O controle federal das armas até hoje não é centralizado. Um decreto editado há 17 anos determinou que o Exército e a Polícia Federal integrassem os bancos de dados de controle de armas. Em 2019, outro decreto foi editado pela Presidência da República, dando prazo até junho de 2020. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o SIGMA, Banco de Dados do Exército, e o SINARME, da Polícia Federal, não estão integrados até hoje. Um banco de dados que não é atualizado, ele não serve muito bem para fazer rastreamento, né? Então, as polícias deixam de usar porque ele não é bem atualizado e acabam não atualizando porque há dificuldades de articulação. Isso é ruim para todos os órgãos envolvidos. Cada vez mais será difícil você traçar qual foi o caminho que essa arma percorreu entre a legalidade e a ilegalidade e, a partir desse rastreamento, identificar quais que são os pontos fundamentais para a atuação da polícia, né? Então, sem esse sistema integrado e articulado, é muito difícil que as polícias consigam dar um salto de qualidade na questão da investigação. Pois é, a Polícia Federal informou que ainda não acessa o banco de dados do Exército porque não recebeu autorização para fazer isso. Esclareceu ainda que os sistemas já foram adaptados para essa integração e que a Polícia Federal autorizou o Exército a ter acesso ao seu banco de dados em 2019. O Exército informou que os ajustes finais para a conclusão da integração digital dos sistemas estão sendo realizados. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública explicou que busca alternativas não só para controlar o armamento, mas também a sua utilização nos crimes. E que o Sistema Nacional de Análise Balística vai aumentar a eficiência das investigações ao relacionar as armas dos criminosos aos locais dos crimes e às vítimas, compondo assim uma rede nacional integrada de bancos de dados em todo o país. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas suspeitas de fazer parte do que se chama de Banco do Crime. É um esquema de lavagem de dinheiro de traficantes de drogas e da corrupção. Olha só, os agentes cumpriram mandados de busca em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Em um dos locais, a polícia encontrou notas de R$100, além de dólares, euros e pesos uruguaios. Os policiais também conseguiram na justiça o bloqueio de bens como casas de luxo, de contas bancárias e de empresas. Ao todo, a investigação já apurou que o esquema movimentou R$700 milhões. Os policiais descobriram ainda que os envolvidos montaram empresas de fachada e prestaram serviços para algumas prefeituras. A PF apura agora o envolvimento de agentes públicos nesse esquema. Os investigados de hoje, que foram presos preventivamente, eles atuavam como se fosse um banco do crime. Por que banco do crime? Porque eles recebiam valores de proveniência ilícita numa determinada conta bancária, sacavam esses valores e entregavam fisicamente para os seus beneficiários. Esses beneficiários, veja só, alguns deles têm contato com servidores públicos, outros não. Um acidente entre 2 barcos matou 26 pessoas em Bangladesh, no sul da Ásia. Uma lancha lotada de passageiros bateu contra um barco carregado de areia hoje de manhã, num rio a cerca de 60 quilômetros de Dhaka, que é a capital do país. 5 pessoas, incluindo 3 crianças, foram resgatadas com vida e levadas ao hospital. Segundo as autoridades locais, 5 pessoas ainda estão desaparecidas. Acidentes de barcos são comuns por lá por causa da superlotação, falta de manutenção das embarcações e regras de segurança insuficientes. E a seguir, o processo de cassação do vereador Jairinho, investigado pela morte do menino Henri.
Você vai ver também o atraso na segunda dose da Coronavac. Rio e Fortaleza retomaram essa etapa da vacinação, mas a vacinação continua interrompida em muitas cidades. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Até já. De volta para falar sobre vacinação, porque a aplicação da segunda dose da Coronavac está suspensa em cidades de pelo menos 15 estados. E essa falta de doses para a conclusão do ciclo vacinal é consequência aí de uma mudança na orientação que foi dada pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre os estoques de imunizantes. Hoje, a cidade do Rio, que chegou a suspender a aplicação da segunda dose da Coronavac, anunciou um novo calendário para a segunda dose. Hoje era o dia da Denise tomar a segunda dose da Coronavac. Cadeirante, com 66 anos de idade, ela tentou se vacinar em 3 postos do Rio esta manhã, sem sucesso. Agora só nos resta ir para casa. Não tem para gente, só tem para 70 anos ou quem está acamado, foi o que o rapaz de São Bódromo falou. Eu me sinto completamente frustrada, porque esperando isso há mais de um ano. E agora simplesmente não tem o que fazer, é aguardar. Milhares de brasileiros estão nesta angústia. No dia marcado, ficaram sem o reforço da Coronavac. Prefeituras de 8 capitais chegaram a anunciar que teriam que atrasar a segunda dose da vacina. Aracaju, Fortaleza, Recife, Porto Velho, Campo Grande, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Além disso, municípios de pelo menos 15 estados estão com a aplicação da segunda dose suspensa. Em Rondonópolis, sul de Mato Grosso, desde quarta-feira passada, profissionais de saúde e idosos não conseguem tomar o reforço. Eu não tenho, diz que está faltando. Tem que retornar, não esperar, né? Na sexta-feira, 420 mil doses da Coronavac saíram do Butantan para serem distribuídas aos estados. A Prefeitura de Fortaleza informou que retomou hoje a aplicação da segunda dose da Coronavac. A Prefeitura do Rio anunciou um novo calendário para a segunda dose. Hoje, somente estão recebendo o reforço da Coronavac as pessoas com 70 anos ou mais. A previsão é seguir esta etapa da imunização, com a segunda dose chegando a todos com 61 anos ou mais nos próximos 15 dias. Isso vai significar um atraso de 5 a 10 dias. E a confirmação deste calendário ainda depende da chegada de mais doses fabricadas no Instituto Butantan. A gente tinha a expectativa de receber mais ou menos 150 mil doses do Instituto Butantan nessas semanas e a gente recebeu 17 mil doses, um número bem inferior às doses que a gente estava prevendo. Já tem novas previsões de doses a serem entregues pelo Instituto Butantan na próxima semana. Também tem previsão de entrega de novas doses no dia 10 e no dia 14, para regularizar essa aplicação. Essa falta de Coronavac veio 2 dias depois de a Prefeitura do Rio anunciar que havia um estoque e que a segunda dose estava garantida dentro do prazo. A reserva para o reforço era uma orientação inicial do Ministério da Saúde. Mas em fevereiro, o então ministro Eduardo Pazuello autorizou a aplicação das doses guardadas, com o objetivo de ampliar a vacinação e atender mais gente. 5 dias depois, o Ministério voltou atrás, dizendo que era necessário guardar o estoque da segunda dose. Pouco antes de deixar o cargo, Pazuello voltou a liberar todas as doses. A orientação veio numa nota, no dia 21 de março, na página oficial do Ministério da Saúde. O título do comunicado era: Ministro Pazuello libera para aplicação imediata todas as vacinas entregues e as que estavam em estoque reservadas para a segunda aplicação nos estados e municípios. A nota afirma que a medida já vinha sendo estudada há cerca de 2 semanas e foi atendida após garantia da segurança das entregas por parte dos fornecedores. Diante da escassez, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu que a segunda dose passou a ser um problema e confirmou a preocupação durante audiência no Senado semana passada. Outra questão que há em relação à nossa vacinação e que tem nos causado certa preocupação é a Coronavac, a segunda dose. Tem sido um pedido
de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. Ontem de manhã, em uma mensagem à TV Globo, Queiroga reafirmou que a falta de doses decorre da aplicação da D2, segunda dose, como D1, primeira dose. O ministro disse que logo que houver a entrega da Coronavac, o problema será solucionado. E que, enquanto isso, vale a orientação do Programa Nacional de Imunizações. De tarde, Queiroga disse que não iria comentar. Minha assessora de comunicação está dizendo que não é para eu responder pergunta agora, eu sou obediente. Raquel Stuck, da Sociedade Brasileira de Infectologia, criticou a condução do Ministério na campanha de vacinação. Tudo que está vindo do Ministério da Saúde, infelizmente, é muito difícil a gente entender e, infelizmente, é muito difícil até a gente confiar mesmo nas contas do que eles fazem. Talvez uma medida tentando ser populista, não vamos vacinar muito e a gente aumenta, né, para todo mundo ver o nosso percentual de população vacinada, mas não é isso. A gente quer ter uma população, na verdade, não só vacinada com a primeira dose, a gente quer ter uma população protegida contra o coronavírus, né? Então, para eu ter uma população protegida, eu tenho que ter a garantia de 2 doses. E isso é tão simples, não é? Eu vou receber, eu já tenho tudo certo, vai chegar, já saiu o avião de onde tem que sair, os laboratórios aqui já começaram a fabricar e vão me entregar daqui 28 dias. É sim para todas essas respostas? Sim, eu posso vacinar todo mundo. Se para alguma dessas respostas, essas perguntas, a resposta for não sei, eu não posso vacinar todo mundo, eu tenho que garantir a segunda dose. Os fabricantes da Coronavac orientam um intervalo de 14 a 28 dias entre a primeira e a segunda dose. E o conselho dos médicos e especialistas é tomar a dose de reforço, mesmo depois deste prazo. Um atraso, como falei, de 1 a 2 semanas não vai prejudicar a eficácia da vacina, mas é preciso admitir que há um erro no processo, na organização e na comunicação com os estados e municípios que fazem a aplicação. Então, isso precisa ser revisto, é preciso garantir a segunda dose. Em relação à eficácia da primeira dose, não se perde, né? A gente tem um lema em vacinologia que dose dada não é dose perdida de vacina. A grande questão é que quanto mais tempo você demora para receber a segunda dose, mais tempo você demora para ter a proteção completa fornecida por aquela vacina. Quem já esperou tanto quer uma resposta clara e rápida. Eu acho que isso é uma falta de compromisso. Eu estou contando com a vacina e eu quero saber como é que vai ficar. E aí, a gente foi lá bater na porta do Ministério da Saúde para saber como é que vai ficar. E o Ministério da Saúde ainda não informou quando os estoques da Coronavac para a segunda dose vão ser normalizados aqui no país. Era para o seu José, de 69 anos, ter tomado a segunda dose no último dia 29, mas ainda não conseguiu. Ele é de São Lourenço da Serra, uma das cidades da região metropolitana que estão sem a vacina da Coronavac. A gente mora no sítio, trabalha na feira, mexe com muita gente, então tem risco, né? Essa situação se repete em outras cidades paulistas. A aplicação da segunda dose da Coronavac está prejudicada em ao menos 14 cidades do estado. Na semana passada, segundo o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASENS, faltavam 600 mil doses da Coronavac para o reforço da imunização em todo o país. Nós questionamos o Ministério da Saúde sobre quantas doses da Coronavac estão faltando para completar a imunização que está atrasada, mas o Ministério não nos respondeu. O Instituto Butantan informou que vai entregar mais 5 milhões de doses esta semana. De janeiro ao fim de abril, o Instituto repassou 42 milhões de doses ao Ministério e ficou devendo 4 milhões por causa do atraso de 20 dias na chegada da matéria-prima. O segundo contrato do Butantan com o Ministério da Saúde é ainda maior, 54 milhões de doses. Os primeiros 6 milhões desse segundo contrato, que também deveriam ter ido para o Ministério da Saúde na sexta-feira, estão atrasados. O contrato do Instituto com a Sinovac é confidencial. Nós procuramos hoje o Butantan para esclarecer o motivo do atraso no recebimento do IFA e questionar se não era possível prever que haveria problemas no fornecimento das vacinas. O Instituto não quis dar entrevista.
Em nota, informou que a responsabilidade pelo planejamento e logística de distribuição das doses, além da orientação técnica aos estados em relação à utilização dos estoques, é exclusiva do Ministério da Saúde. Destacou ainda que todos os esforços para a importação dos insumos estão sendo feitos integralmente pelo Butantan e pelo governo do estado de São Paulo. E ressaltou que questões referentes à relação diplomática entre Brasil e China podem sim afetar diretamente o cronograma de envio de IFA. O Instituto disse ainda que pretende disponibilizar todas as doses ao Ministério até 30 de agosto, antecipando em um mês o cronograma atual. Ressalta ainda que a segunda dose é fundamental para completar o esquema de imunização, mesmo que o intervalo seja superior aos 28 dias indicados na bula da vacina. Hoje, o ministro da Saúde voltou a prometer que toda a população brasileira estará vacinada até o final do ano. Marcelo Queiroga destacou a entrega de 17 milhões de doses na última semana e classificou o atraso da segunda dose como eventual. É pena que essa ação muito forte de trazer 17 milhões de doses de vacina seja relativizada em função de um eventual atraso de uma segunda dose de um agente imunizante produzido aqui no Brasil, que não decorre da responsabilidade do Instituto Butantan, e sim de retardo na chegada de IFA ao país, não por problema diplomático, mas até às vezes por questões administrativas, questões logísticas próprias do governo da indústria chinesa, não é do governo chinês. Nós temos uma excelente relação com o governo chinês. Agora a gente fala de outra vacina, da Pfizer, porque o Ministério da Saúde começou a distribuir hoje aos estados um total de 500 mil doses da vacina da Pfizer. É a metade da primeira remessa que o país recebeu desse imunizante na semana passada, mostramos aqui. Agora, em maio, o Ministério da Saúde espera receber quase 30 milhões de novas doses de vacinas contra a Covid de diferentes laboratórios, mas ainda não chegamos ao patamar de 1 milhão de vacinados por dia, com frequência, como prometeu o ministro da Saúde assim que assumiu o cargo em março. Depois de 4 dias de vacinação suspensa por falta de doses, Curitiba retomou hoje a aplicação da primeira dose para novos grupos com as vacinas que chegaram no fim de semana. E teve fila logo cedo em um dos principais pontos de vacinação da cidade. No Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, foi mais uma manhã de filas. Os primeiros chegaram ainda na noite de ontem na Vila Olímpica da cidade. São profissionais de educação e pessoas com mais de 50 anos com comorbidades. Situações como essas, de escassez de doses, têm acontecido por todo o país e impactam o ritmo de imunização dos brasileiros. Em março, assim que foi nomeado ministro da Saúde, Marcelo Queiroga estabeleceu como meta chegar a 1 milhão de vacinados por dia. O ministro da Saúde e o governo assume o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos em 3 vezes essa velocidade de vacinação, para 1 milhão de vacinas todos os dias. É uma meta que é plausível, eu digo a vocês que é plausível. Temos condições até de ampliar ainda mais. De lá para cá foi pouco mais de um mês. Somente em 11 dias o Brasil bateu essa meta e conseguiu atingir o total de 1 milhão de vacinados. Desde que Queiroga assumiu, a média é de 767 mil pessoas vacinadas por dia no país. Para esse médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, a irregularidade na entrega das doses ainda é reflexo da falta de planejamento na compra de vacinas. Com 700 mil doses por dia, nós vamos terminar esse processo em final de 2022. Então, é fundamental que a gente tenha agilidade, que tenha insumo, que tenha credibilidade, porque você faz a primeira e precisa garantir que a segunda esteja disponível na unidade no tempo certo, para que a confiança da população se estabeleça e ela de verdade possa se proteger. O calendário do Ministério da Saúde prevê a entrega de 34,5 milhões de doses no mês de maio, mas parte dessas doses já foi entregue. Antes, a previsão para maio era de 46,9 milhões de doses. O que tem para agora são 21,5 milhões da Fiocruz, 5,6 milhões do Butantan, 4 milhões da AstraZeneca pelo consórcio COVAX Facility,
Mais doses da Pfizer, também por meio do consórcio COVAX Facility, e 2,5 milhões de doses ainda da Pfizer, só que diretamente pelo laboratório. Desse total, já chegaram as 4 milhões de doses da AstraZeneca, do COVAX Facility, e 600 mil doses do Butantan. Faltam chegar ainda 29,8 milhões de doses. Hoje, o Ministério da Saúde começou a distribuir as primeiras doses da Pfizer, que chegaram na quinta-noite. O primeiro lote do imunizante veio 4 meses depois do prazo inicial sugerido pela farmacêutica no ano passado, mas o governo demorou a fechar o contrato. Já sobre as novas entregas, o Butantan pretende entregar um novo lote com 1 milhão de doses nesta quinta-feira e continua dependendo, para aumentar a produção, do princípio ativo da vacina, o IFA, que vem da China. A Fiocruz anunciou uma nova remessa para sexta-feira, mas não divulgou quanto. E a Pfizer afirmou que só informa sobre data de entrega e total de doses quando o lote já estiver pronto para sair. E sobre o ritmo de vacinação diária aqui no país, o Ministério da Saúde disse que distribuiu, em abril, doses suficientes para vacinar 1 milhão de brasileiros por dia. Isso porque o Ministério considera que a vacinação não ocorre aos domingos. Então, seriam 26 dias de vacinação em abril e o governo distribuiu mais de 26 milhões de doses a todos os estados brasileiros no mês passado. Só que a gente viu lá que foram 11 dias apenas quando a gente bateu essa meta de 1 milhão de vacinados por dia. E o Ministério da Saúde orientou estados e municípios a aplicar a segunda dose da vacina da Pfizer 3 meses depois da aplicação da primeira dose, que começou a ser distribuída hoje pelo país, como a gente viu agora há pouco. Mas o prazo que é sugerido pela farmacêutica como ideal é menor. Então, Raquel Honorato está aqui no telão para explicar como é que fica, como é que se faz então, né, Raquel? Boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O informe técnico divulgado hoje pelo Ministério da Saúde cita estudos clínicos que analisaram a eficácia da vacina da Pfizer em diferentes intervalos. O Ministério afirma que estudos da vacina da Pfizer feitos em Israel, Estados Unidos e Reino Unido apontam para uma eficácia de mais de 80% após dose única. E esse aumento do intervalo entre as doses, segundo o Ministério, leva em consideração o cenário de Covid-19 no país, com elevada mortalidade e a necessidade de se ampliar a oferta da vacina na população brasileira. Diz ainda que os dados epidemiológicos e de efetividade da vacina serão monitorados, sendo que a presente recomendação poderá ser revista caso necessário, e que em cenários de maior disponibilidade do imunobiológico, o intervalo recomendado em bula poderá ser utilizado. Esse intervalo maior foi inclusive aplicado no Reino Unido, que desde janeiro está imunizando com doses da vacina da Pfizer em intervalo de 12 semanas. O argumento foi de que imunizar o maior número de pessoas num intervalo menor tem maior efetividade na redução de mortalidade, doenças graves e hospitalizações. A bula da vacina da Pfizer orienta um intervalo maior ou igual a 21 dias, de preferência 3 semanas, entre a primeira e a segunda dose, o que foi aprovado, inclusive, pela Anvisa, quando deu o registro da vacina da Pfizer aqui no Brasil. A agência afirma que o intervalo de 12 semanas não desrespeita o que está previsto na bula. Com relação às doses da Pfizer que chegaram, o Ministério da Saúde não informou por que está mantendo um estoque, mesmo com esse prazo maior de 3 meses para a aplicação da segunda dose. A próxima remessa da Pfizer está prevista para esse mês de maio. Hoje houve atraso na distribuição em 2 capitais, Salvador e Campo Grande, e no Distrito Federal. Atraso na entrega. O Ministério da Saúde afirmou que o motivo desse atraso foi uma redução grande da malha aérea. Maju. Obrigada, Raquel. E olha, gestantes que entraram no grupo prioritário também estão esperando a vacinação. 4º mês de gestação, a Tamara recebeu o diagnóstico positivo para a Covid. E a felicidade de esperar pelo Raul deu lugar à apreensão. Teve aquele baque, principalmente porque está no inicinho ainda, né, da formação ali do bebê.
Então a gente fica assustado, fica sem saber o que vai acontecer. Segundo o Ministério da Saúde, a doença tem sido mais comum em mulheres que estão no terceiro trimestre da gravidez e o vírus coloca em risco a vida da mãe e do bebê. De acordo com o último boletim epidemiológico, a maioria das gestantes que morreu com síndrome respiratória aguda grave estava com Covid-19. Metade das mortes em gestantes no mundo pela Covid-19 são brasileiras. Alguns dados mostraram que as gestantes sintomáticas estão mais associadas a um risco de complicação em comparação às não gestantes, especialmente no que se refere à assistência ventilatória dessas mulheres. Um levantamento do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 apontou que o número de mortes de grávidas e puérperas com a doença em 2021 já ultrapassou o total de mortes de todo o ano passado. Aqui em Minas, o que preocupa é o aumento dos casos. Em 2020, 1.141 grávidas pegaram o coronavírus. Este ano, já são 1.197. Por causa dos riscos, o Ministério da Saúde recomendou que as mulheres adiem um pouco a gravidez e incluiu as gestantes e mulheres que tiveram bebê há menos de 2 meses no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. Numa primeira fase, serão vacinadas aquelas que têm comorbidade. Sempre que a gente tem uma tomada de decisão com a gestante, é uma decisão muito mais complexa, que envolve 2 vidas. Então, as grávidas elas devem se cuidar, né? O obstetra é a melhor pessoa para dividir as suas dúvidas, né? Definir os riscos e benefícios de qualquer questão, mas manter os seus cuidados de assistência pré-natal. Em meio a tantos riscos e incertezas, a possibilidade de se vacinar trouxe esperança para Camila, que está tomando todos os cuidados e não teve Covid. Quando eu descobri que eu estava grávida na pandemia, obviamente o meu primeiro sentimento foi de muita felicidade, mas ao mesmo tempo eu fui instantaneamente tomada por muito medo. Então, hoje, quando eu fiz o meu cadastro na prefeitura para tomar a vacina, eu fiquei muito esperançosa. Eu tô aqui fazendo a minha parte por mim, pelo Miguel, crendo que Deus está no controle e que a gente vai vencer essa guerra. Sorte para Camila e Miguel. Olha, a empresa norte-americana Moderna anunciou que vai vender pelo preço mais barato praticado por ela 500 milhões de doses da vacina contra a Covid para o COVAX, que é aquele consórcio de vacinas liderado pela Organização Mundial da Saúde. Uma primeira remessa com 34 milhões de doses está prevista para ser entregue no último trimestre deste ano. O restante só no ano que vem. Essas vacinas da Moderna serão distribuídas para 92 países pobres, lista que não inclui o Brasil. Hoje, também, a Suécia disse que vai doar 1 milhão de doses da vacina da AstraZeneca para o COVAX. E Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, pediu que outros países repitam aí esse gesto generoso da Suécia. O consórcio está precisando urgentemente de 20 milhões de doses para distribuir ainda neste trimestre e cobrir os problemas de interrupção de fornecimento. Vamos aqui, a gente cai para o Brasil para ver o andamento da vacinação aqui no país. 63.595 pessoas receberam a primeira dose em 24 horas e outras 46.012 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. E aí, no total, temos 109.607 doses, 607 doses que foram aplicadas em 24 horas. Com isso, o país aqui chegou a 31.875.681 vacinados. Isso corresponde aqui, ó, com a primeira dose, o equivalente a 15,05% da população. E 15.869.985 pessoas também receberam a segunda dose. Isso corresponde ao equivalente a 7,49% da população. Temos 15 estados e o Distrito Federal que atualizaram os dados da vacinação. Aqui no mapa em azul mais escuro são os que têm o maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Até agora, os 5 que mais vacinaram são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Paraíba. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere lá em g1.com.br/coronavírus.
A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro vai dar mais um passo para a possível perda de mandato de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Doutor Jairinho. O vereador é investigado pela morte do enteado, o menino Henri. Então eu vou ao Rio de Janeiro conversar com o Diego Aidar, que está acompanhando o caso. Nesse dia que Henri completaria 5 anos de vida, né? Se tivesse por aqui, 5 anos de idade, né, Diego? Boa tarde. É verdade, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora há pouco, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara começou a anunciar o relatório sobre esse caso. A comissão analisa aspectos jurídicos. O JH apurou que a comissão vai aceitar a denúncia e, portanto, amanhã esse caso deve retornar à Comissão de Ética da Câmara para dar prosseguimento aos trabalhos, que devem durar cerca de 50 dias. E, ao final, o vereador pode perder o cargo. Agora há pouco, aqui na delegacia que investiga o caso, o delegado responsável chegou e comentou informalmente com os jornalistas, sem gravar entrevista, que pode concluir esse inquérito ainda hoje. Hoje, a data que Henri completaria 5 anos de idade. O pai dele, o Leniel Borel, postou nas redes sociais uma homenagem ao filho. Ele botou uma foto do aniversário do ano passado e escreveu: mais uma festa para comemorarmos juntos, sempre do jeitinho que você queria. Ah, como era lindo te ver crescendo. Nosso tempo juntos foi muito breve, mas sempre muito intenso, feliz e muito especial. Daria tudo o que tenho por mais um dia com você, por mais um abraço, mais um sorriso ou apenas ouvir-te dizer: papai, eu te amo. O Fantástico teve acesso às novas cartas que a mãe de Henri, Monique Medeiros, escreveu na cadeia. Ela afirma que o primeiro advogado do casal montou uma farsa sobre a morte de Henri. Vamos ver. Em uma carta escrita por Monique Medeiros, mãe do menino, para os parentes, ela escreve sobre Jairinho. Ele é um homem ruim, doente, psicopata e esquizofrênico. É triste, mas é verdade. Ele nos convence do contrário. Monique também escreveu uma nova carta aos advogados. Ela diz que tinha sido convencida por Jairinho que Henri sofreu um acidente doméstico e acusa o antigo advogado do vereador de inventar uma versão para a morte de Henri. Dr. André foi até a casa do pai do Jairinho para conversarmos, mas que só aceitaria o caso se nós nos uníssemos e combinássemos uma versão inventada. Na mesma hora eu questionei porque eu não poderia dizer o que realmente tinha acontecido, já que tinha sido um acidente doméstico. Monique também conta que Leniel Borel, o pai de Henri, ligou para ela. Leniel me ligou dizendo que havia alguma coisa errada com o exame do Henri, que estava constando laceração hepática por uma ação contundente e hemorragia interna. Eu mostrei para ela, falei: olha só, Monique, tá vendo aqui? Isso aqui não é natural. Não, isso aí é uma agressão. Monique fala que Jairinho queria apressar o procedimento no IML. Tudo estava atrasado, pois o IML estava sem abastecimento de água. Jairinho ficou indignado e disse que, se fosse preciso, compraria um caminhão-pipa para ajudar. Num outro trecho da carta, Monique afirma: eu nunca mais vou voltar a sorrir depois que aquele caixão foi fechado. Mas uma selfie na delegacia no dia do depoimento chamou a atenção dos policiais. Monique chegou a dizer que não se lembrava de ter feito a foto. Agora, os advogados dizem que ela enviou a foto para uma tia e apresentaram prints da conversa. Monique também disse na carta que tinha interesse no curso de culinária porque o filho era seletivo para se alimentar. Mas, segundo a polícia, a mensagem encontrada no celular foi enviada após a morte do filho. Depois eu vi ali que Monique falando que o Jairo estava manipulando. Na verdade, é o inverso. A Monique, se você falar com qualquer amigo da Monique, a Monique é conhecida como manipuladora, não sendo manipulada. A defesa do advogado André França Barreto disse em nota que o advogado jamais alterou a narrativa do casal. E o vereador Jairinho, que está sendo investigado pela morte do menino Henri, foi denunciado pelo crime de tortura por agressões contra a filha de uma ex-companheira, que na época tinha entre 4 e 5 anos de idade. A menina disse aos policiais o seguinte, que era agredida constantemente pelo vereador, que ele batia com a cabeça dela em vários lugares, como a quina da piscina. A vítima também disse que teve uma ocasião em que Jairinho colocou um saco em sua cabeça e ficava apertando e afrouxando, e que teve o braço torcido por ele e que chegou a colocar gesso. O delegado diz que Jairinho agia sempre da mesma forma. Nós procuramos a defesa de Jairinho, que não quis se manifestar. Maju. Obrigada, Diego. Bom trabalho por aí. Previsão do tempo agora, Eliana Marques está chegando por aqui. Oi, Eliana, boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos.
O nevoeiro atingiu várias regiões da Grande São Paulo hoje cedo. A madrugada foi fria, a temperatura não chegou aos 15 graus em nenhum bairro da capital paulista e, apesar do nevoeiro, os aeroportos não tiveram problemas para operar. Agora à tarde tem sol, está agradável, a temperatura sobe até 26 graus na capital paulista, à noite volta a esfriar, sem previsão de chuva hoje, então ar secando. Vamos aumentar a hidratação, beber mais água. Florianópolis, Belo Horizonte, Goiânia, Palmas e Cuiabá também tem predomínio de sol e calor agora à tarde. Em Mato Grosso do Sul, a paisagem chama a atenção. Estamos falando das paineiras floridas em Campo Grande, estão enfeitando a cidade. Olha como é que está bonito. Hoje, nada de chuva aqui da região do Pantanal até o Rio Grande do Sul e o sul do Piauí, enquanto a chuva se concentra no norte do Brasil e também nessa faixa aqui mais ao norte da região Nordeste. É onde fica Fortaleza, que já teve muita chuva. Olha as imagens aí, olha. A previsão é de mais chuva ainda hoje até o fim do dia. Nos próximos dias também vai ser uma semana chuvosa lá em Fortaleza. E outras capitais onde a chuva aperta hoje em algum momento do dia são Maceió, Recife, Macapá, Boa Vista e também Manaus. Lembrando que no norte os rios seguem com tendência de alta e a cheia já causa problemas, como a gente tem mostrado aqui. Então, atenção. E, Eliana, você fechou o dia de hoje. Durante a semana, o que teremos? Olha, destaque é o ar seco. A semana vai ser marcada pelo ar seco, que hoje está cobrindo essa área aqui, olha, destacada. Amanhã a umidade do ar cai bastante, onde a gente vê aqui um mapa em laranja. Cai menos onde ele está amarelo. Mesmo assim, vai dar para perceber o ar mais seco, porque o ideal para a nossa saúde é a umidade do ar bem acima desses índices aqui, em torno dos 60%. Amanhã também tem frente fria, vai voltar a chover em Porto Alegre, principalmente a partir da tarde. Pode ser chuva com raios e ventania, mas o risco maior de temporal vale para as áreas aqui em laranja, na fronteira com o Uruguai, também aqui nessa faixa norte do Brasil e no litoral da Paraíba, de Pernambuco e na região de Salvador, que hoje pode ter uma chuva com bons volumes também. Para encerrar, Curitiba, Rio de Janeiro e Brasília com amplitude térmica alta. O que é isso? É a grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas, traduzindo é frio de manhã, calor de tarde. Olha, Curitiba começa o dia com 13 graus, à tarde faz 27 amanhã, no Rio mínima de 15, calor de 31 graus à tarde e em Brasília mínima de 14 e máxima de 25 graus com sol amanhã, Maju. É o que você chama de efeito cebola, a gente vai se descascando ao longo do dia. Exatamente, sai com blusa de frio de dia, depois esquenta e carrega aquele monte de casaco ao longo do dia. É isso. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Uma última notícia, um helicóptero caiu agora há pouco em São Paulo. O helicóptero de instrução caiu na área de treinamento do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Os bombeiros do próprio aeroporto atuaram para evitar um incêndio. 2 vítimas foram socorridas pelo SAMU. Segundo a ANAC, o helicóptero está com a documentação regular. O Jornal Hoje termina aqui. Obrigada pela companhia. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, cuidem-se e até amanhã.